Meus amores, tá gravando. Oi, tudo bem, meus amores? Me chamo Andressa, o canal Ser Íntegro aqui. A gente vai para uma leitura de Solteiros, de número 4. Então saiba você que se você tá no número 4, tem outros 3 só nessa playlist. E aqui o canal é por intuição. Escolhe a sua playlist e vai no número que você intuir, tá bom? É isso, mais recados? Mais recados. Meu contato tá na descrição. Caso queira algo mais particular, mais específico pra você. E nessa leitura a gente vai começar com os gatilhos. Bora. A roda da fortuna. O hierofante. Nossa, eu nunca vi essa carta. Assim, nunca tinha saído essa carta. Nossa, e olha que eu... Ah, nesse tarô, nunca tinha saído nesse tarô. Nossa, eles dão muitas cartas. Rainha de ouros. As de ouros. A lua. Quatro de ouros. Nossa, quanto ouro. As de ouros, 4 de ouros, rainha de ouros. 4 de ouros, 5 de copas. Bora? Aqui a roda da fortuna. No solteiros, né? Aqui é passado. A roda da fortuna saiu no campo do passado. Tá falando assim... Não tô vendo muitas possibilidades. Mas assim... Sim e não ao mesmo tempo. Vou explicar, calma. É uma pessoa que tava tranquila com o seu momento. Não era uma pessoa desesperada. Uma pessoa que precisa ou que precisava de um relacionamento. Tá me vindo muito assim. Externamente tinha opções, tinham pessoas de olho. Porém, era uma pessoa que tava... É como se estivesse com foco em outra coisa. Na percepção aqui, me vem uma percepção no sentido assim... Não é algo que eu esteja disposta, ou esteja disponível, o que eu queira, o que eu precise agora. Era uma pessoa que estava focada em outras coisas aqui. Poderia até aparecer, mas o foco estava voltado para outra coisa. Certo? O hierofante, ou hierofante, no presente. Você ainda continua a mesma vibe. Mesma vibe aqui. É outro foco aqui. Mas é um solteiro aqui que tá muito bem obrigado sozinho. E tá com foco em outras áreas da vida. Ela tá com foco em outras áreas da vida. E por vir muitas cartas de ouro aqui, eu entendo que seja o seu financeiro. Seja o seu crescimento financeiro, de uma certa forma o seu crescimento espiritual também de alguma forma aqui. O crescimento profissional, desenvolvimento profissional nesse sentido. É um solteiro que está muito bem obrigado consigo, com foco no seu crescimento profissional, financeiro e espiritual. Veio essas três assim. Não necessariamente que seja nessa ordem, mas veio esses 3 pra mim, tá? No presente você tá assim. No passado e no presente você tá muito bem obrigada. Você com você mesmo, a sua companhia, sabe? Aqui no oculto veio o As de Ouros. O As de Ouros me fala que você ainda busca... não é uma pessoa, não. Nesse sentido aqui do que você busca. Vamos por assim, ó, é como se... Vou dar esse exemplo que eu acho que vai ficar mais fácil pra me explicar. É como se você buscasse essa melhora financeira, espiritual e material. E o recurso que você consegue, você reinveste. Não sei se eu tô explicando. Tô explicando, vocês vão entender, não é possível. Vocês estão entendendo, não é possível. Então vamos por assim, no meu caso, eu tenho a minha empresa. E aí eu tô buscando a minha melhora financeira. E aí
O que minha empresa me traz de melhora financeira, eu reinvisto na empresa. Então é nesse sentido assim, sabe? Nesse sentido. Ai, já entendi a lua. Nossa, que paulada. É nesse sentido. Então, a melhora que eu busco, ela me traz um retorno e eu reinvisto para eu continuar buscando, para eu ter esse retorno. Então, fica um ciclo vicioso aqui, ó. Tô entendendo. Agora eu entendi por causa da lua. Vamos lá. Tem mais uma carta aqui no meio. A lua aqui. Eu falo a carta ou falo a lua primeiro? Falo a lua primeiro. A lua aqui, ó, veio como uma palavra no sentido assim. Para um pouquinho. Para um pouquinho. Se observa. Não tá ruim. Porém, é como se você tivesse num auto-engano aqui. Se questiona. Por que que eu tô nessa... Eu não sei se existe essa palavra, retroalimentação. Assim, nesse ciclo vicioso, sabe? Aí eu trabalho, eu conquisto, aí eu trabalho mais para conquistar mais, e aí eu fico nesse ciclo. Nesse ciclo. Tá me vindo retroalimentação, mas é um ciclo que se retroalimenta. Eu vou explicar assim, que é assim que eu tô entendendo. Eu nunca ouvi essa palavra. A lua tá te questionando aqui. Ela tá me vindo como um questionamento aqui. Um questionamento que você deveria estar fazendo e não está se fazendo. Atitude é muito bom. Porém, mas é como se você tivesse só focado em nenhum tipo de atitude. Eu tava atendendo uma pessoa esses dias e tava falando assim que tava ok. A vida dela tava tudo ok. Eu falei, mas não entendi porque ela me procurou. Mas sabe quando tem alguma coisa assim, escondidinha lá atrás? Ou assim, no sótão que foi fechado e ninguém acessa nesse sentido. E tinha algumas coisas ali mal resolvidas, mas tava tão bem escondido que nem ela percebia. Porque ela tava... Aqui não é um excesso. Esse é o problema. A gente só percebe quando falta uma outra área da vida, vamos dizer assim, quando tá em excesso. E eu não vejo o excesso aqui, eu vejo coerência. Você tá extremamente coerente. E talvez você não esteja percebendo que você precisa se questionar, porque você é coerente. Sabe o que tá me vindo aqui? Uma pessoa que sabe tanto sobre si, ela sabe tanto sobre si, ela tem um autodomínio muito bom, que ela consegue... Como que fala? Como que fala? Vamos dizer assim, bem básico e bem... Nossa, que tá vindo umas palavras tão... É muito intelectual, não é possível. Esdrúxulo? Escrúxulo? Não sei, nem sei que palavra é essa. É uma palavra bem... tipo assim, é uma pessoa que aprendeu a se manipular. É uma pessoa que entende de manipulação e aprendeu a se manipular aqui. Nossa, que leitura estranha, né? Pra ser solteiro, uma leitura muito estranha. É como se, assim, você quisesse... Vamos dizer assim, que você quer um relacionamento. E aí você aprendeu a se manipular e você já percebeu que o excesso, o desequilíbrio aqui te mostra quando você precisa de algo e você não quer ver. O excesso aqui. Só que você aprendeu a equilibrar as coisas. Então você tá tão equilibrado que você tá se auto-enganando. Eu não sei se tá fazendo sentido. Eu vou tirar a carta aqui. Não sei se vocês estão entendendo. Eu tô entendendo, mas ao mesmo tempo não tô entendendo. O mais importante é vocês entenderem. Se vocês entenderem, tá ótimo, tá maravilhoso. O carro saiu entre o Hierofante e a Rainha de Ouros. E aí eu vou tirar uma segunda carta aqui no... Nossa. Foi minhas costas lá. Aqui na solução, junto com o carro. Mais uma carta aqui junto com o carro. Mas eu acho que vocês estão entendendo aqui. É uma pessoa que sabe sobre si e aprendeu a se automanipular para fingir que não precisa de certas coisas. Não necessariamente precisar, mas querer. E aí o sistema... Deixa
tipo assim, o sistema nervoso, vamos dizer assim. Nem sei se eu posso falar isso, porque eu não conheço sobre isso. Mas o seu sistema só apita quando tem algo em desequilíbrio aqui. E você já aprendeu isso sobre si. Então você mantém tudo equilibrado. Então ele não te tira do seu centramento. Quando você não sai do seu centramento, você se mantém estável, é como se você se auto-hackeasse e conseguisse se auto-manipular aqui. E a lua tá te questionando. Ela tá falando pra você se questionar se é isso mesmo. É isso mesmo que você quer? Tem ferramentas que a gente desenvolve da gente pra gente que é benéfica, não é ruim. São ferramentas muito boas. Porém, a intenção de quando a gente usa essa ferramenta, ela pode ser prejudicial. Então, assim, eu aprendi sobre manipulação. Um exemplo. Eu aprendi sobre manipulação. Agora eu sei manipular e eu sei me manipular. E aí, com qual intenção que você está se auto-manipulando? O que você não quer viver aqui? Talvez você esteja se auto-protegendo aqui. Talvez, não necessariamente, porque eu não vi ainda uma carta. Aqui, ó. Aqui atrás. Um império construído. É uma pessoa que quer proteger o seu equilíbrio. Seu centramento, não quer viver aqueles altos e baixos de se relacionar com outra pessoa. Nesse sentido, não, quero só uma carta. Nossa, não tem condição não. Esse montão de carta. E aí eu não estou percebendo que eu estou me protegendo justamente porque tá tudo em equilíbrio. Eu tenho tempo pra mim, tenho tempo pro meu trabalho, eu tô bem, sabe? Bem nesse... ver essa palavra bem esdrúxula, não sei nem o que significa, gente. Tô bem. Aquela pessoa que olha no espelho, ela se vê bem e ela está bem. Porém, é como se pudesse estar muito bem. Porém, esse muito bem tem desafios. E talvez não necessariamente que eu queira viver esses desafios. Eu vou compartilhar algo meu aqui. Eu era uma pessoa que não tinha régua. Porque eu não acreditava que existiria uma pessoa à minha altura, no sentido de desenvolvimento. Eu sou uma jovem, me vejo como uma jovem, uma moça. Porém, o meu desenvolvimento já é de um ancião. Sabe? De um ancião. Nossa, 2 arcanos maiores. E aí eu falava pra mim, não tem ninguém assim, nesse mesmo nível. Até eu conhecer uma pessoa nesse mesmo nível. Eu falei, nossa, tem. Então eu vi ali uma possibilidade de uma excelência. De viver algo com excelência. Sabe aquele negócio muito bom nesse sentido. Eu falei, nossa, é possível me relacionar por muito tempo com uma pessoa que eu gosto, que eu quero estar. Tipo, sabe o checklist bater tudo certinho, bonitinho? E aí não deu certo. Eu falei, tá bom, não deu certo. E aí eu continuo nessa busca, nesse nível, só que no nível de excelência, que agora eu sei que existe. E aí quando eu me deparo com algo que é bom, eu fico, é bom. Mas eu não quero. Eu quero algo que é muito bom. Porque eu sei que existe algo que é muito bom. Então eu não quero mais algo que é bom. Mas quando eu não conhecia o muito bom, eu aceitava o ruim. E aí, se eu não tivesse conhecido algo que é muito bom, eu com certeza estaria aceitando algo que é bom. Justamente por achar que o muito bom não existe. Porém, aqui vem o pulo do gato, dos gatos, muitos gatos na mesa. O muito bom exige muito de si. Exige muito. Exige toda a sabedoria do ancião, exige toda a sabedoria que você tiver. E aquela que você não tem, você tem que buscar. Porque o muito bom existe muito comprometimento, muito desenvolvimento. Então, o muito exige muito. O bom exige o bom e o ruim exige o ruim. Nesse sentido. E aí eu tive a oportunidade há pouco tempo de ter o bom. Aí eu, não quero. Agora eu quero muito bom. Então, a pessoa que não tinha régua agora tem uma régua muito alta. Mas porque eu conheci algo que existe, que é palpável, que pode ser que tenha. E tem. Então, nesse sentido aqui.
O carro e a justiça aqui. Saiu entre as cartas. Aqui é para vamos dizer assim, para um segundo grupo? Vamos dizer assim, eu vou deixar ele para o final, porque é um segundo grupo. Aqui tá falando assim, a lua e a rainha de ouros. Você tende a continuar esse auto-engano. Cavaleiro de Copas. 2 grupos aqui. O primeiro, que é da leitura inicial. Você tende a continuar do jeito que você tá. De focar no seu trabalho, de focar na sua expansão. Não tá errado aqui. Você tá bem. Você já se conhece e já sabe como fazer para você ficar bem. Então você é uma pessoa completa. Independente de relacionamento ou não, você já é uma pessoa completa aqui. E a rainha de ouros com a lua, você pode se questionar do jeito que a lua tá te questionando aqui. E você pode continuar fazendo do mesmo jeito que você tá fazendo. Retroalimentando essa necessidade, vamos dizer assim. Essa necessidade, esse comportamento, esses pensamentos, esses sentimentos. Nesse sentido. E o que você quer manifestar, você vai continuar manifestando. Do mesmo jeitinho que estava no começo, você continua no presente e no futuro. Mesmo com todo esse entendimento que eu trouxe. Você tende, se você quiser, você tende sim a continuar do jeito que você tá. Buscando retroalimentar essa sensação de se completar através do financeiro. Não tá errado. É como se você estivesse no bom aqui. Por isso que veio, agora que eu entendi porque que eu falei do bom e do muito bom. Você tá no bom aqui. Sabe quando tá tudo fechadinho? Tá tudo muito bom. Não, muito não. Tá tudo bom aqui. Eu tô bem comigo, eu tô bem no meu trabalho. Tá tudo bem. Sabe? Nesse sentido. Não tá ruim, mas não tá muito bom. Tá bom. É aquele no médio, sabe? Não é um 0, mas também não é um 10. Então fica ali entre um 5 e um 6 aqui. Não tem grandes expectativas, mas também não tem baixas expectativas. Tá ok. A minha afeição é no sentido do que eu tô sentindo aqui, tá? Eu não tô vendo, eu olhei agora, não tô vendo a minha afeição, mas eu tô sentindo ela, não sei explicar, mas a minha afeição não tá legal. É diferente de eu falar do ruim, de eu falar do bom e de eu falar do muito bom. É como se fosse esse nível de diferença, de percepção que eu tô sentindo. Tá? Então aqui, para quem quer parar por aqui, é isso aqui. Você vai ter mais do mesmo. Então se tá bom, você continua no bom. E você pode manter o bom a longo prazo, se você quiser. Porque aqui você já se conhece, já tem seu equilíbrio, já tem seu discernimento, já tem tudo o que você precisa. Só vai cada vez aprimorando para continuar no bom. Tá bom? Tá bom? Muito bom. Bom. Essa é a leitura. Já para o segundo grupo que quer sair dessa condição, veio o carro no possível futuro. É o carro? É. E a justiça saiu como solução. Então, no lugar aqui da rainha de ouros e da lua, saiu o carro e a justiça. Nesse sentido aqui, ó. Vamos mudar as atitudes para mudar o futuro. É nesse sentido. Porque o futuro é sempre um possível futuro. Porque depende das nossas... É nessa ordem. Das nossas atitudes. Mais fácil mudar a mão, né? Inteligência. Mudar esse. Não, aqui. Essa é a solução. Mudar as atitudes para mudar o futuro. Então, mudar o hoje para mudar o amanhã. Nesse sentido. Tá bom, meus amores? A rainha de ouros veio lá no possível futuro, que é o lugar que o carro tá colocado. E a lua, que saiu como solução, vem a justiça. Então, eu mudo a forma como eu faço, como eu vejo, como eu sinto, para eu mudar o meu possível, para eu mudar o meu futuro, no sentido o que eu vou colher, o que eu vou fazer de diferente. Nesse sentido, acho que eu consigo explicar, não é possível. A justiça veio falando assim, desequilibrar para reequilibrar. Então, eu vou continuar fazendo o que eu tô fazendo no meu trabalho,
tá ok, tá tranquilo. Porém, agora eu vou acrescentar o amoroso aqui. O amoroso. Acrescentar no sentido assim, de olhar mesmo, tá? Como que tá a minha vida amorosa? Eu tô bem comigo, mas como seria a minha vida amorosa com uma outra pessoa? E começar a abrir possibilidades. E abrir essas possibilidades, aqui vem o carro. No sentido assim de viver experiências, de viver momentos com bom e com muito bom e com ruim não. Não retrocede aqui. A gente não retrocede, a gente vai daqui pra frente. Vivendo com bom, porém abrindo possibilidades de conhecer um muito bom. E aí lá mais pra frente, vou tirar uma cartinha aqui, é como se viesse pra mim, veio aqui o Cavaleiro de Copas no fundo. Por isso que eu falei das possibilidades de vivenciar o bom e o muito bom. Se eu tô fechada pro muito bom, eu não conheço muito bom. Pra mim é como se tivesse uma percepção assim de vivências e experiências que eu abri e que eu posso desenvolver bases não comparativas, não veio essa palavra porque ela é mais simples de explicar, mas não comparar um com o outro, mas comparar dentro de si, no sentido assim, o que eu quero, o que eu queria, o que eu não quero mais, o que eu quero daqui pra frente. É como se eu visse assim, aqui na justiça, para você desequilibrar no sentido assim, abrir possibilidades de vivenciar coisas dentro do campo amoroso. Campo amoroso mesmo, de relacionamento, de conhecer uma pessoa pra ficar, pra namorar, pra noivar, pra casar. Abrir essa possibilidade. Porque ali na outra leitura você tá retroalimentando somente o profissional e o financeiro e você mesmo. Talvez seja uma pessoa de muita individuação aqui. De muita individuação no sentido assim, faz tudo sozinha, sabe? Se cercou de si mesmo. É um cerco de si mesmo. É você a sua base e a base que te dá apoio é a sua mesma base. E o externo que te dá base é você também. Nossa, não sei como explicar isso. É como se fosse assim, a minha base familiar sou eu. A minha base de amizade também sou eu. A minha base de relacionamento também sou eu. Então, tudo que me cerca sou eu. Eu não abro espaço aqui. Não tem espaço para o outro entrar. Tem espaço aqui. Você já se cercou. É uma cerca mesmo. Eu vou dar meu exemplo também. Mas é porque a gente acaba aprendendo, né? Eu vou fazer live e aí eu que me apoio, no sentido assim, eu tenho 2 celulares e tem um dos celulares que sempre dá problema na live. Porque fica ligando, fica mandando mensagem e ele trava. E aí eu aprendi a ficar com os 2 abertos na mesma live. Eu fico com os 2 abertos. Quando um dá problema, eu resolvo com o outro. Já é diferente de outras pessoas que eu já apoiei em live. A pessoa, ela não tem ela não se cerca de si, de prever possibilidades dela mesma fazer e resolver. E aí eu acabei ajudando ela nesse sentido. Então eu dei o apoio necessário que ela precisou naquele momento. Porém, no meu é eu que me apoio. Eu que faço e aconteço. Nesse sentido. Eu acho que eu consegui explicar o cerco aqui. Seu de você mesmo. Acho que eu consegui explicar, não é possível. É uma cartinha aqui depois do carro, tá? Porque o carro ainda me fala assim de possibilidades. Quando você começa a mudar a sua atitude aqui na justiça, de começar a abrir mais espaço para conhecer pessoas, mas levando a sério mesmo, conhecer pessoas levando a sério, não só porque tem que. Depois disso, o carro vem no sentido de possibilidades, de te levar para lugares diferentes, conhecer pessoas diferentes. Entendi a lua também. Conhecer pessoas diferentes, lugares diferentes, enfim, tudo isso. Possibilidades aqui. E aí, depois do carro, vem o 3 de espadas.
E aqui, junto com a carta da lua, ele me fala assim: sabe crenças que eu tenho enraizadas e eu preciso confirmar essas crenças? É nesse sentido. Nossa, mas é uma leitura muito completa pra vocês aí. Cara, uma leitura dessa só no particular. Mas vamos lá, se tá saindo aqui é pra você se identificar, não é possível. É uma pessoa aqui que tem crenças muito bem enraizadas. Ó, porque aqui ainda tem o castelinho, né? Que também tem na Rainha de Ouros. É um auto-engano aqui também. Você se abre, sabe? Tipo assim, eu vou me abrir pra vivenciar, mas eu não acredito. Nesse sentido, não acredito que vai dar certo, não acredito que vai dar bom. E por você estar nessa crença, você confirma essa crença. Aí, tá vendo? Eu falei que não ia dar certo. Tá vendo? Eu sabia que não ia ser bom. E aí você retrocede. E aí você volta aqui. Porque você tá reafirmando a sua crença aqui. Você mudou a sua atitude, mas não mudou a sua mentalidade. Esse é pro segundo grupo, tá? Nesse sentido aqui. É uma pessoa que muda o comportamento em si, mas não muda a mentalidade. Se você não muda a sua mente tende a te levar para os lugares que já é conhecido. Pois é. E o que vamos fazer aqui? Quatro de copas. A quatro de copas me veio uma sensação assim. Eu tô vendo. Um exemplo, aqui são quatro, né? Quatro copas. Eu tô vendo quatro opções. É um exemplo, tá, meus amores? E eu escolho justamente aquela que vai reafirmar pra mim que não é bom, que não vai dar certo. Que eu deveria estar fazendo o que eu estava fazendo lá no começo, que era retroalimentar o meu trabalho, minha profissão, meu financeiro, meus estudos, eu e eu, eu e eu. Como que muda essa mentalidade aqui e o resultado? Seu Zé, eu vou ter que afastar um pouquinho mais as cartas, senão não vai caber na mesa. Vamos lá. Vai ter que abrir aqui. Me veio uma sensação assim de uma ferida aberta. Eu peguei a carta do seu Zé e me veio que a carta do seu Zé ela é muito boa pra mim com a fluidez, então ela traz muito pra mim quando é emocional, justamente por causa da fluidez. Então quando é algo que precisa de fluidez é o seu Zé que traz pra mim. E as cartas de copa sempre ficavam no fundo do baralho. Não tem copa aqui. Não tem água aqui. Só na roda da fortuna, mas você tá de costa. Aqui na roda da fortuna tem os elementos, porém está de costas para as águas. Sabe? É uma pessoa que ela se abre, ela se fecha, ela se abre, ela se fecha. Mas quando ela se abre com a mesma mentalidade. Na mentalidade de reafirmar para ela que é isso mesmo. É isso. Para mim é isso que tem. É isso que tem para mim. Aí eu volto. Só que vai e volta, que se abre e se fecha. Porque a intenção dela aqui não é avançar. A intenção dela, no caso sua, né? A intenção dessa pessoa aqui não é avançar. A intenção é reafirmar para si. É uma reafirmação aqui. Nossa, tinha vindo uma palavra... essa palavra mesmo. Vou pedir 2 cartas aqui pro seu Zé. Igual eu fiz aqui do carro da justiça. Primeiro, o possível futuro. E o segundo, a solução. Vamos fazer diferente. Eu vou pedir a solução primeiro. E de acordo com a solução, uma nova atitude, o que ela vai materializar. Ela, no caso, você. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo. A solução, alegrias e comemorações. E possível futuro aqui.
Aceita? Ela virou e virou e virou. Virou, desvirou, virou, desvirou. Tá meio lá, meio cá. Espiritualidade maior. Vou tirar mais uma carta aqui, não sei porquê, mas eu vou tirar. Vai complementar aqui a espiritualidade maior. Eu tô abrindo a do seu Zé porque eu tô tentando te tirar dessa situação aqui do meio. Porque se você não induzir o erro no sentido assim, eu vi lá a moça falando que eu tinha que me abrir. E aí deu ruim de novo. Deu ruim porque você tá indo com a mesma forma de pensamento. 3 cartas. Risco de roubo. Perda, desgaste, pessoa perigosa, confirma. Aqui 3 cartas no possível futuro. É isso mesmo? E alegrias e comemorações na solução. Pessoa intermediária no fundo do baralho. Vamos lá. Se você muda aqui seu comportamento. Aqui não saiu a carta da criança, mas me veio como se fosse a carta da criança no sentido assim. Se colocar no lugar de aprendizado, no lugar de aprendiz, que é uma coisa muito difícil aqui. De viver uma experiência nova sem referência da base anterior. Sem referência de um passado, vamos dizer assim. É como se fosse um novo mesmo, como se fosse uma criança. De não conhece o mundo e ela vai explorar esse mundo, desse sentido. A criança ela ainda não tem a base que um adulto tem de quedas, de vivências, de experiências. Então aqui seria basicamente você lutar, basicamente isso, lutar com as referências que você já tem e entrar em algo novo, uma possibilidade, como se fosse uma tela branca, o mais neutro possível, porque não tem como ser totalmente neutro, porque você já tem referências, mas entrar e conhecer a pessoa do zero, sem comparar com o que você já vivenciou, que pode ser ruim, que pode ser bom, sabe? Nesse sentido aqui. Entrar dessa forma, ter essa atitude, nesse sentido. O possível futuro aqui, me veio 3 cartas. E são 3 possibilidades. Nossa, a leitura é muito longa. Mas vamos lá. A primeira possibilidade é você se permitir deixar ser guiado pela sua intuição, pela sua espiritualidade. O que vai vai precisar. Não sei, esses bandos de palavras difíceis. Vai precisar de você não é uma evolução também, mas de uma humildade, de muita humildade, no sentido assim de abaixar a cabeça para a sua espiritualidade, tirar a mão do controle e ouvir a sua intuição, que muitas vezes pode ser que ela fale coisas do contrário do que você já tem de base. É como se ela fosse te reeducar aqui de alguma forma. É como se a sua intuição, a sua espiritualidade fosse te reeducar amorosamente, emocionalmente, relacionalmente. Porque ela não vai mexer só na sua relação amorosa, ela vai mexer nas suas relações. Como você se relaciona com você, como você se relaciona com o próximo. Nesse sentido aqui. E aqui eu falo por experiência própria, porque eu vivenciei isso aqui. Eu precisei ser reeducada. E no começo é sofridinho, porque a gente tem, às vezes, muitas referências que ela quer atropelar, vamos dizer assim. Referências ela quer atropelar, ela quer confirmar primeiro que isso é ruim, que isso é negativo. E às vezes a gente acaba deslizando, assim, no meio do caminho, sabe? Mas eu vou falar pra você por experiência própria que pra mim dos 3 aqui é o mais correto. Que ela vai te reeducar na parte relacional. Ela vai te reeducar aqui. O segundo, que é já alegrias e comemorações com risco de roubo, aqui já é um segundo. Nossa, não sei se vocês vão conseguir entender essa leitura de primeira, vocês vão precisar assistir mais de uma vez. É muita carta, nunca tinha aberto tanta carta assim no
no YouTube, né? Vamos lá, vamos continuar, a gente vai terminar isso aqui. Vai terminar. Aqui na sua atitude de se colocar como algo inicial, como se fosse uma criança mesmo. E aqui no risco de roubo, é como se me falasse assim que você foi tanto pra criança, tanto pro inicial, que é como se você cometesse o mesmo erro da primeira vez que você cometeu. De se entregar, sem base, de se entregar sem se proteger, de se entregar sem coerência ou de se entregar para uma pessoa errada, nesse sentido. Então não é para você ir para a criança, para o novo, de uma forma infantil ou de uma forma infantil no sentido assim, não de comportamentos infantilizados, mas de ingenuidade. Ai, obrigada, saiu a palavra. É como se você tivesse um comportamento ingênuo, é como se você fosse para o outro oposto, no extremo oposto. Você se relacionar de uma forma ingênua. E quando você se coloca no mundo de uma forma ingênua, com pessoas erradas, você tende a quebrar a face de novo. E aí você volta para reconfirmar lá. Então, basicamente, isso aqui. Vocês entenderam aqui? Deu pra entender? Deu pra entender, não é possível. Você volta e reconfirma tudo aquilo, aí você vai retroalimentar de novo, aí vai voltar de novo. A terceira opção aqui do confirma, alegrias e comemorações. Tá falando assim, é como se você tomasse o domínio e a rédea e você fizesse do jeito certo. Você vai colocar lá pra se iniciar, pra começar, se colocar no jogo, vamos dizer assim, no jogo. E o máximo que você vai conseguir aqui, nessa posição, é um emocional mais leve e uma coerência interna. Esse é o máximo que você consegue. É ruim? Não, não é ruim. Tá melhor do que lá no começo. Porém, você tem que escolher dentre os três aqui qual que você prefere. Uma cura relacional, voltar no seu velho padrão de maus relacionamentos por ingenuidade, ou uma cura mental e emocional, porém sem um relacionar. Não sei se vocês conseguiram entender, acho que é possível, vocês conseguiram sim. Ai, é isso. Tem mais alguma coisa? Tem. Tem mais alguma coisa? Sempre tem, né? Não tô reclamando não, meus amores. É só porque eu achei que já tinha passado tudo. É os anjos aqui. Pra finalizar a leitura. Aqui eu te dei muitas opções. Você escolhe qual que você quer. Tem a primeira opção lá dos gatitichos. Tem a segunda opção da justiça. O gatinho é retroalimentar o que você já tá vivendo. A justiça é fazer diferente, pois não. A justiça é fazer diferente comportamentalmente, mas sem mudar a mente. E aí, por você não mudar sua mente, você volta no mesmo padrão. No mesmo tipo de relação. Então você tá uma retroalimentação de uma certa forma também. Porque você tá reconfirmando que as relações são dessa forma. Essa é a segunda, é um auto-engano. E a terceira é um comportamento um comportamento que com discernimento certo te leva para 3 possíveis futuros diferentes. Um comportamento que vistos de forma diferente te leva para futuros diferentes, entendeu? Aqui eu me comporto como um pajem, no sentido assim, de querer aprender, de me colocar no lugar de querer aprender, de um aprendiz, de aprender a me relacionar de uma forma saudável, coerente. Aqui é isso aqui. É como se fosse um pajem, aqui é algo inicial. Eu me coloco como um aprendiz relacional, de aprender a me relacionar com aquela pessoa, sem tirar referências passadas de outras pessoas. Me relacionei tanto. Eu conheci uma pessoa esses dias. É uma pessoa que já se relacionou tanto com tantas mulheres que ela acha que já conhece as mulheres. Porém, cada pessoa é um indivíduo. E cada indivíduo tem sua particularidade. E não necessariamente
que o comportamento sendo igual, o pensamento sendo igual, o pensamento sendo igual, que o comportamento é igual, entendeu? Nesse sentido. Então aqui, dependendo da forma como você vai se colocar nesse daqui, você manifesta as coisas diferentes. Entendeu? Entendeu? Não é possível. Se colocar como aprendiz, não... Se você colocar como aprendiz com muita ingenuidade, você vai parar aqui. Esses dois não são ruins, porém aqui é uma cura pessoal, aqui é uma queda novamente por ingenuidade, e aqui é tirar a mão do controle e se permitido ser reeducado relacionalmente. E não só no seu amoroso, mas relacional mesmo. Nesse sentido, vocês conseguiram entender. Uma carta trouxe 3 possíveis futuros. Depende de como você vai ver o seu novo. Porque a pessoa é como se fosse o louco aqui. O louco, a criança, enfim. O louco eles colocam de uma forma ingênua que pode ser passado a perna. E vai voltar lá pro risco de roubo. Ele pode se colocar como um aprendiz e aprender no caminho e ser curado no caminho. Pode ser também. Ou o louco também no sentido intuitivo de tirar a mão do controle, se permitir ser cegado e saber que vai ser levado da forma correta pela sua espiritualidade. Agora eu expliquei, né, pra você? Já tinha explicado, eu tenho certeza que eu já tinha explicado, você já tinha entendido. Vocês são inteligentíssimos. Não veio palavras difíceis pra mim, pra pessoas leigas. Não são leigos aqui. Ainda mais porque você tem o autodomínio de se automanipular aqui. Tô falando qualquer pessoa aqui, não tô. A sacerdotisa. A sacerdotisa e o eremita. Nossa Senhora. E o enamorados. Os três me falam assim: para um pouquinho, observe essa leitura específica. Assiste ela daqui uma semana, 15 dias, 2 semanas, né? 2 semanas, assiste de novo. Porém, passa pelo seu questionamento. É uma fase de introspecção mesmo. Uma fase de introspecção do eremita. Mas a sacerdotisa fala assim: não abre essa questão com ninguém. Não. Tem um vídeo aqui no canal. Ai, Brasil, calma, vai sair. Que eu falo sobre verdade interna. Assiste esse vídeo, que você vai entender o que é da sacerdotisa no sentido de silenciar. Não busque validação, não pergunte para o outro. Confie na sua resposta. Faça as perguntas para você e confie nas suas respostas. Veja se é coerente a médio e longo prazo. Tudo isso aqui que eu falei. Reveja, introspecção mesmo. Para um pouquinho, pensa um pouquinho. Medita sobre essa leitura. Analisa, faça perguntas, observe suas respostas. Mas você com você, sem perguntar para o externo o que é coerente, o que você deveria fazer. Eu não falei em momento algum o que você deve fazer aqui. Eu te mostrei comportamentos e possíveis futuros. Aqui são o quê? 3 tipos de comportamentos diferentes, porém com 3, 4, 5 possíveis futuros diferentes. Então, em momento nenhum eu falei para você qual que você tem que escolher. Medite sobre cada uma, vê o que é mais coerente para você. E sabendo disso, saiba também que você pode rever qualquer situação, qualquer comportamento de médio e longo prazo. Não é algo pré-determinado, não é algo cristalizado, fixado, que você não pode mudar amanhã. Você pode, porém, antes de mudar, questione sempre. Se auto-questione, se avalie, perceba o que você quer que é coerente para você. Não necessariamente que seja coerente para o externo. E faça de acordo com o que você quer desenvolver aqui. Se eu quero só continuar no auto-engano, que talvez tem pessoas que nem vai sentir que é um auto-engano. Ah, não tô me enganando, é isso mesmo que eu quero, só quero essa parte. Pra mim, tô completa aqui, então tá bom. Se você quer o bom, tá bom, você só vai continuar. E aqui não tem o que eu falar que é certo e o que é errado. Você tem que saber o que é certo pra você. Se é certo e é bom pra você e tá ótimo estar no bom, então tá bom. E aí você só continua. Se você percebeu que pode ser um auto-engano porque você se questionou aqui na Lua,
lá no comecinho, você se questionou. Você parou esses 15 dias e meditou sobre essa leitura. E ok, pode ser que seja assim o auto-engano, vou me abrir aqui. Mas qual desses dois que eu vou usar? Eu vou usar a justiça ou vou usar alegrias e comemorações? Qual desses dois? Qual o futuro que eu quero materializar para mim? Eu quero resolver minhas relações, seja a minha relação amorosa, seja como eu me relaciono comigo, como eu me relaciono com a minha família, como eu me relaciono com os meus amigos, com as pessoas que me apoiam ou não me apoiam, com um possível futuro compromisso, né? O que eu quero? Eu quero uma cura nas relações, eu quero uma cura interna, mas não necessariamente uma cura relacional. O que eu quero? Começa daí. Você vai, 15 dias, 15, uma semana, depende do seu nível de consciência. Tem pessoas que são mais rápidas, tem pessoas que demoram um pouco mais. Vai de acordo com o seu tempo, o seu nível de consciência. Você não precisa ter pressa aqui, só precisa ter coerência. E ser sincero com você. Seja sincero com você. O que você quer. Pode ser que eu sustente isso aqui daqui uns 5, 10 anos, mas talvez eu não queira sustentar a longo prazo. Então eu volto aqui na justiça de desequilibrar para reequilibrar. Tá bom? Nesse sentido, meus amores. Introspecção e sabedoria. E ouça suas respostas aqui na sacerdotisa. Tá bom? Que aí você tem de fazer escolhas mais conscientes e coerentes. Nossa, tralou no pescoço. É isso. Espero que tenha contribuído de alguma forma. Se você tiver mais um tempinho, daqui 1 ou 2 semanas, reassiste a leitura. Porque depois que a gente muda a nossa percepção, quando a gente assiste de novo, a nossa percepção muda de novo. É assim. Eu tenho essas pessoas que fazem análise, sabe, de filme, série, essas coisas. E aí eu vi um meme esses dias, uma moça, eu tô guardando as cartas, tá? Mas eu já finalizei aqui. Uma moça que fala assim, quando eu era adolescente, aí ela coloca ali o filme do Crepúsculo. Aí ela só viu o Edward, só viu o Jacob, só via sei lá, o outro rapaz lá, o outro rapaz grandão também, que eu não lembro o nome dele. Só via eles. Aí ela fala, quando eu me tornei mais madura, mais adulta. Aí ela coloca lá o Carlyle, ela coloca o Charlie. Então a nossa percepção muda de acordo com a nossa maturidade. Quando a gente muda, tudo muda. Nesse sentido. Então quando a minha mente muda, as minhas emoções mudam e meus comportamentos também mudam. E quando para ter resultados diferentes, preciso de comportamentos diferentes. Se eu me comporto sempre igual, o resultado vai ser sempre igual. É mais do mesmo, tá bom? É isso, olha. Gente, ficou uma leitura completa, quase 1 hora. Não vai dar nem pra gravar o de amoroso. Outro dia eu gravo, que agora eu tenho compromisso. Ó, beijo. Espero de coração que tenha feito sentido a leitura. Espero também de coração que tenha contribuído de alguma forma. Espero também de coração que tenha feito sentido. Ficou muito longo, mas reassiste. E também, se você quiser aprofundar no seu específico, na sua vida especificamente, me chama no particular. A gente pode abrir assim, desse formato que é mais detalhadinho, só para você. Ou a gente pode abrir outras áreas e complementar a leitura, tá bom? Beijo. Meu contato vai estar na descrição para você que quer minha leitura particular. Tchau.